Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou César Augusto e este é o Periscópio da Rádio Desbravadores. O grande dia de hoje no Brasil foi a vitória de Raíssa Leal, ganhando medalha de prata, perdendo para a japonesa Momiji Nashia. Bem, todos reclamaram que os juízes não foram bem justos com a Raíssa. Mas a gente tem que entender o seguinte, um jogo como o skateboard, o skate urbano, depende da interpretação do juiz. E a gente não sabe como seria, vamos dizer assim, aqui no Brasil. Tanto que alguns falam que se o skate urbano fosse estrear nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016, teria torcida contra. E isso seria alvo de críticas, como aconteceu na queda de Jogos Olímpicos, que eu solenemente ignorei porque não estava interessado em acompanhar. Porém, as coisas mudaram. A Folha de São Paulo fez uma grande matéria falando sobre a atleta vietnamita que é considerada a Catherine Loderick do país, sendo que Catherine Loderick, que é, vamos dizer assim, a grande atleta de natação americana, não dá entrevistas para até a própria NBC, dona dos direitos de transmissão das Olimpíadas nos Estados Unidos. Ela ganhou 5 ouros nas Olimpíadas do Rio em 2016, disputando a natação feminina. Só teve uma prata naquela oportunidade quando disputou o revezamento 4x800. Bem, nem todos estão se acostumando com as Olimpíadas. O Brasil teve sufoco ao virar contra a Argentina no vôlei. Eu percebi isso quando vi minha mãe vendo o jogo e vibrando com os pantos brasileiros. Bem, ela estava um tanto quanto revoltada por causa dos argentinos, mas não é revolta xenófoba, é uma questão de jogo de vôlei mesmo. A outra grande questão que está se discutindo nos jogos é que o Japão não está aceitando bem as Olimpíadas. Por mais que o Japão, com o seu programa olímpico, consiga fazer uma coisa impensável, que foi, como dizer assim, estar nas ponteiras na quadro de medalhas, os japoneses ainda estão ressentidos porque não deveriam ter Olimpíadas mesmo no cenário de pandemia. Bem, quem trouxe as Olimpíadas para o Japão foi o então primeiro-ministro Shinzo Abe, em sua atitude de renovar o espírito do país após a década perdida dos anos 90 e a lenta recuperação nos anos 2000. Abe foi chamado um homem que quis reformar a economia japonesa por meio do Abenomics, que significa mais gasto público para estimular o crescimento da economia. O Japão tinha uma diferença então do Brasil no estímulo de gasto público. Era um dos países que tinha moeda de reserva, nesse caso o iene. Porém, os japoneses não tiveram sorte. Quando chegou a pandemia, Shinzo Abe teve que renunciar ao cargo por motivos de saúde. Foi o mesmo motivo que aconteceu a sua primeira passagem no cargo de primeiro-ministro japonês em 2006 até 2007. E quem assumiu foi o seu braço direito, Yoshihide Suga. O Suganomics, que seria a questão dos gastos públicos em aumento de impostos para que financiasse a dívida pública japonesa, também não deu certo. O fato que se explica é que a economia japonesa ainda não consegue crescer, mesmo nos grandes idos dos anos 80, onde chegou a rivalizar com a economia americana, tanto que tinha uma disputa trivial entre o iene japonês e o dólar americano, e isso travou o crescimento japonês quando teve a crise financeira de 1987. Nessa crise, então, os japoneses tiveram que rever o câmbio, que era um câmbio, vamos dizer assim, fixo, para o câmbio flutuante. E assim dizer, os americanos tiveram triunfo econômico porque puderam comprar um Toyota sem ter medo de ser feliz. Esse foi o boletim olímpico do Periscópio. Você ouve a gente na Rádio Desbravadores, sempre no canal, e siga o canal e ative o sininho para receber as notificações. Eu sou César Augusto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até mais e, por favor, não responda as perguntas sobre o que você fazia quando tinha 13 anos de idade, que está sendo um mico
de rede social.